Hebreus 5, de 1 a 10. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta, no capítulo 5, versos de 1 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por tudo que já aprendemos com as crianças aqui, pois elas, com um coração simples, humilde, nos ensinam, ó Deus, na simplicidade, no amor sincero, quanto nós devemos buscar e amar o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos um coração como o das crianças, a confiarmos plenamente no Senhor, a não duvidarmos do Teu amor e a procurarmos, ó Deus, uma vida simples, humilde, mas conforme a Tua vontade, não conforme o nosso coração enganoso. Que andemos conforme a pureza de uma criança. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, na caminhada cristã. E nós sabemos que o Senhor há de nos ajudar, pois temos em Cristo, Teu Filho, nosso grande sumo sacerdote, que compreende a nossa dor, as nossas angústias, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Muito obrigado, ó Deus, por termos um representante capaz, poderoso, cheio de autoridade e de misericórdia, de compaixão também. Fica conosco nessa hora, que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou o autor aos Hebreus a deixar esse recado para a igreja naquele momento de perseguição, que, ó Deus, o mesmo Espírito ilumine a nossa mente e aplique a Tua vontade nesse dia, pois a Tua palavra é sempre viva, eficaz, atual. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor fala poderosamente ao nosso coração por meio das Escrituras, da mesma forma como falou com aquele povo no passado. Te louvamos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 1941, um soldado dos aliados teve que se esconder numa ilha do Oceano Pacífico. O nome dele era, o sobrenome, Tued. Esse homem tinha duas opções: ou ele se entregava aos soldados japoneses, ou ele se escondia naquela ilha. E por lá ele ficou, no meio do pântano, passando por várias dificuldades na ilha do Pacífico, uma ilha completamente deserta, somente ele ali de humano. E ele ficou até 1944, de 41 a 44. Quando em 1944, ele avista um navio dos aliados, bem distante, mas ele percebeu que era um navio dos aliados. E ele teve uma ideia: subir na mais alta montanha ali daquela ilha, e com um espelho que ele tinha em mãos, ele mandou um código Morse com
o sinal do sol, ali o reflexo do sol batendo no espelho, e ele sabia usar daquele recurso, e ele mandou um sinal pedindo socorro para aquele navio. Um soldado aliado lá dentro do navio viu o recado, percebeu, entendeu, e eles foram para a ilha resgatar aquele soldado. Essa história é interessante porque eu fico pensando, né? Se aquele soldado que estava na ilha por anos não tivesse visto o navio, ele não seria resgatado e ficaria lá, talvez por algum tempo, até morrer, ou quem sabe até ser capturado pelo exército inimigo. Se o soldado que estava dentro do navio não tivesse visto aquele recado, não entendessem o recado do código Morse, também não adiantaria e ele não seria resgatado. É interessante como eles foram atentos, e pela providência de Deus, sabemos disso, aquele soldado foi resgatado. Eu estou contando essa história porque há uma ênfase muito interessante no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, sobre olhar. Nós não chegamos ainda no texto em que vai falar especificamente sobre olhar firmemente, que é o capítulo 12, mas o tempo inteiro o autor aos Hebreus mostra a importância do olhar. Onde estão os nossos olhos, ou para onde estão os nossos olhos? Olhando para o Salvador ou olhando para as dificuldades da vida? Esse é o ponto do autor aos Hebreus. A situação aqui era muito crítica, de forte perseguição contra a igreja, mas ele vai mostrar para a igreja que não podiam olhar para a situação, não podiam olhar para a perseguição, era necessário olhar firmemente para Jesus. E de uma forma diferente do que Paulo faz nas suas cartas, ou do que Pedro fez, ou do que João fez, esse homem que escreveu a carta, não sabemos quem, mas inspirado por Deus, ele não está entrando propriamente em saudações, ele não começa saudando a igreja, ele não começa falando especificamente dos problemas da igreja, como Paulo faz muitas vezes, tratando em suas cartas, mas não, ele entra diretamente a falar sobre Jesus. O assunto principal dele é mostrar à igreja, olhem para Jesus. E desde o começo da carta, ele vem com essa argumentação de que Jesus é maior do que tudo, do que todos, do que Jesus é o Senhor absoluto, e nós precisamos olhar firmemente para Cristo. Ele vai mostrar, por exemplo, já vimos isso, que Jesus é maior do que os anjos, mesmo os anjos com seres muito mais poderosos do que nós, Jesus é maior do que os anjos, e eu tenho que olhar para Jesus. Depois ele fala de que Jesus é maior do que o grande profeta, o grande líder da nação judaica, maior do que Moisés. Havia um respeito muito grande dos judeus para com Moisés, e aí ele vai mostrar que Moisés era apenas um servo na casa, Jesus é o dono da casa, Moisés servia a Jesus. E aí, logo em seguida, ele mostra que Jesus é maior do que Josué, porque Josué deu um descanso provisório. A terra prometida, tão amada, tão idolatrada dos judeus, é apenas um descanso provisório. O descanso que Cristo tem para dar, esse é eterno e muito mais importante do que Josué deixou. Jesus é maior do que o grande líder que assumiu a liderança no lugar de Moisés. Jesus é maior do que Josué. Depois ele entra a falar, já vimos isso desde o domingo passado, ele entra a demonstrar que Jesus é maior do que o sumo sacerdote. Aliás, ele é visto aqui no verso 14 do capítulo anterior como o grande sumo sacerdote. Jesus é maior do que Arão, ele é Senhor de todos os sacerdotes, de todos os sumos sacerdotes. Então nós precisamos olhar para Jesus. Por que ele está fazendo isso? Porque a igreja maltratada, os judeus que se converteram ao cristianismo, estão sendo seduzidos por próprios judeus, perseguidos por próprios judeus, a abandonarem o cristianismo, a retornarem às práticas judaicas, como que dizendo, o judaísmo é muito melhor, muito maior do que o cristianismo. E o autor aos Hebreus, com muito conhecimento do Antigo Testamento, ele vai demonstrar que o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento se cumpre em Cristo, aponta para Cristo. E é isso que ele vai fazer durante toda a carta. Olhemos firmemente para Cristo. Ele é o nosso, aqui nessa porção, ele é o nosso grande sumo sacerdote.
O texto mostra então as características do sumo sacerdócio, a importância de ter um sacerdote na presença de Deus. Como é bom saber que nós temos alguém que está diante de Deus nos representando, sendo o nosso sumo sacerdote. Aliás, os ofícios de Cristo ele não perde lá no céu, pelo contrário, se Jesus tivesse deixado os seus ofícios aqui na terra e lá no céu diante de Deus ele deixasse de ser profeta, sacerdote e rei, nós estaríamos condenados. É o contrário, ele assume os seus ofícios que cumpriu aqui na terra, diante do Pai, diante do trono da graça. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei para sempre, para todo sempre. O autor aos Hebreus então vai demonstrar isso, a importância de um sumo sacerdote, e vai demonstrar ainda mais, Jesus é o sacerdote por excelência, é o grande sumo sacerdote. Essa é a argumentação em duas partes. O primeiro, do verso 1 ao 4, ele vai demonstrar um pouco como era a instituição do sumo sacerdócio, e a partir do 5º ele vai demonstrar que Cristo é um sacerdócio ou um sacerdote muito mais relevante, muito mais importante. Ele é o grande sumo sacerdote. Então vejamos aqui algumas coisas interessantes dos versos de 1 a 4, primeiro, de que maneira o sumo sacerdócio era tido dentre o povo de Deus. Verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado ou sendo tomado dentre os homens. O sumo sacerdote não podia ser um anjo, não podia ser um ser espiritual, teria que ser um homem. Uma característica importante, ele é tomado dentre os homens. Daí a necessidade de Cristo vir encarnar-se, né? Habitar entre nós. Se ele não tivesse feito como um de nós, ele jamais poderia cumprir esses ofícios, porque esses ofícios estão ligados a homens. Então ele é tomado, o sumo sacerdote era tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Ele não está preocupado, a agenda do líder, do sacerdote, não deveria ser a agenda do mundo. Não deveria ser a agenda política, não deveria ser, aliás, nós estamos em época de eleição, né? E nessa hora, como é impressionante, como as pessoas estão felizes da vida, cumprimentando umas às outras, saindo à rua, fazendo todo tipo de festa. Parece um momento tão alegre, festivo, porque eles querem votos. O sumo sacerdote não deveria agir dessa forma, o líder religioso não pode agir dessa forma. Aliás, boa parte do ministério pastoral que temos hoje tem muito mais a ver com o sacerdócio lá do Antigo Testamento. Sabemos que não temos mais sumos sacerdotes ao sacerdócio universal dos crentes. Os reformadores deixaram isso bem claro. Em Cristo todos somos sacerdotes diante de Deus, com o nosso grande sumo sacerdote que é o Senhor Jesus. Todos nós somos sacerdotes, mas muitas das funções sacerdotais estão firmadas ou fundamentadas no ministério pastoral. Da mesma forma, né, ele diz assim, o sacerdote ele é constituído nas coisas de Deus, para resolver as coisas do reino de Deus. Nós estamos, aliás, é uma ilustração muito interessante. Nós estamos estudando na escola dominical, na classe de adultos e casais, um tema, um livro, ou as lições bíblicas tiradas de um livro de John Piper. Não jogue a sua vida fora. Porque muitas vezes nós jogamos a vida fora. Quando nós nos investimos ou gastamos, nós investimos todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, todos os nossos esforços, nossas energias, sabe do quê? Em nada, em vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas quando nós investimos tudo que temos, tudo que somos, nosso tempo, nossa energia, nossa vida no reino de Deus, nas coisas eternas do Senhor, aí as coisas fazem sentido. Você não vai jogar a vida fora se assim fizer, se assim viver. Porque é isso, o sacerdote ele não está interessado nas coisas de homens, ele está se importando nas coisas de Deus, concernentes ao reino de Deus, conforme diz o primeiro verso. A favor dos homens, porque ele é o representante diante de Deus dos homens. Lembram que o profeta é o representante de Deus para os homens, sacerdote é o contrário, ele representa os homens a Deus.
não é? Então, ele está ali na presença de Deus a favor dos homens. Todo o seu ministério, todo o seu serviço deve ser a favor dos homens. Deveria ser assim. Nós olhamos para a cena do sacerdócio na época de Cristo, não foi assim. Os irmãos lembram claramente isso. Eles estavam interessados em si mesmos, não nos homens, muito menos em Deus, mas em si mesmos. Não é verdade? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Então, olha só, o sacerdote, ele é homem, ele é constituído nas coisas concernentes ao reino de Deus ou a Deus, a favor dos homens para oferecer dons, presentes, ofertas, como sacrifícios, tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então ele é quem leva o povo de Deus à presença do Senhor, e nós estamos vendo isso claramente. Há todo um ritual para se achegar à presença de Deus. Eu não posso ir à presença de Deus de qualquer jeito. O livro de Levítico, que está sendo exposto pelo nosso irmão pastor Ricardo, deixa isso bem claro. Eu não posso me aproximar de Deus de qualquer forma, com o risco, inclusive, de morrer. E aqui há todo um ritual bíblico para fazer isso. O sacerdote precisava cumprir vários e vários rituais. Se caso você quiser saber quais eram esses, é só seguir lá no nosso YouTube, na playlist, e você vai vendo ali as exposições do livro de Levítico. Então olha só, verso 2 agora. O sumo sacerdote, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Ele precisa ter um coração cheio de compaixão, de sentir a dor do próximo. E ele dá razão aqui. Por quê? Porque ele também está rodeado de fraqueza, ele é humano. É por isso que precisa ser um humano, para entender a dor do ser humano, não para se colocar de maneira mais altiva do que qualquer outro. Lembram do que Paulo escreve aos Coríntios? Aquele que pensa estar em pé, veja aqui, não caia. Se você acha que, de repente, por ser pastor, presbítero, líder, ou porque você está na caminhada cristã por muitos e muitos anos, você é melhor ou maior do que o outro, não existe isso, irmãos. Todos nós somos iguais diante de Deus, somos fracos, somos humanos, falhos, erramos, somos pecadores. Então o sacerdote precisa entender isso. Ele precisa olhar para as pessoas e sofrer com elas, sentir a dor delas, ter compaixão delas. Por quê? Porque ela ou ele é igualzinho a elas. Nós somos pó. Vejam só, Jesus não era assim, Jesus não tinha pecado algum, mas ele sentiu, experimentou a nossa dor e toda a consequência que o pecado traz na vida de alguém. Jesus passou por várias tribulações. Um pouquinho antes, como vimos no domingo passado, ele diz assim: tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Aí ele diz assim: nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus se compadeceu. Jesus tinha compaixão, ele sentia a dor das pessoas e nós podemos confiar nele porque ele se condói, ele tem compaixão de nós. Como diz o texto, o sacerdote deve ser capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, porque ele também erra, ele também é fraco. Verso 3 agora. E por esta razão, o sumo sacerdote ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. Jesus não precisou entregar-se por si mesmo. Ele fez isso em nosso favor, porque ele não tinha pecado algum. Mas o sacerdote, quando entrava na presença de Deus, havia um ritual específico, onde ele ia apresentar ofertas para o seu pecado, e depois para o pecado do povo. Nós vimos isso recentemente na exposição de Levíticos, conforme o pastor Ricardo já apresentou a nós. Havia todo um ritual de primeiro os líderes, passarem por um ritual de purificação, de ofertas, para depois todo o povo ser também representado diante de Deus. Então, o sumo sacerdócio deveria oferecer sacrifício por si mesmos e por todo o povo. Verso 4, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E aqui há uma crítica muito interessante que o autor aos Hebreus faz. Vejam só. Ele diz assim: Arão não se intitulou sumo sacerdote. Arão não chegou diante do povo ali com Moisés e falou: a partir de agora eu sou o sumo sacerdote porque eu quero ser. Mas na época de Jesus o sumo sacerdócio era dessa forma. Infelizmente era.
nem sequer precisava mais ser da tribo de Arão, da tribo de Levi. Os saduceus eram os sacerdotes da época, homens que eram muito ricos. E eles chegavam em Herodes e faziam o quê? Compravam o cargo do sumo sacerdócio. Ou não só do sumo sacerdócio, mas de vários cargos dentre a linha sacerdotal. Havia uma tremenda confusão, aliás, houve uma tremenda confusão no julgamento de Cristo. Não há julgamento mais injusto do que o de Cristo, tanto no tribunal judaico quanto no tribunal romano. Não se podia fazer aquela reunião como foi feita, às escuras, sem convocação prévia. Não se podia de forma alguma fazer à noite. Parece os nossos políticos, quando querem fazer coisa errada, se reúnem à noite para resolver as coisas. Não se podia colocar aqueles dois homens como líderes. Aliás, há uma grande confusão aqui, Anás e Caifás. Anás era o sumo sacerdote, mas agora estava com Caifás. De novo, prescrição bíblica torta, errada. Ou não estão vivendo conforme a prescrição bíblica, estão entortando, fazendo suas próprias leis. Somente assume o sumo sacerdócio quando o grande sumo sacerdote morre. Anás estava vivo. Como Caifás está presidindo aquela reunião? Está tudo errado. Então o que o autor aos Hebreus está mostrando aqui é que no tempo de Moisés, Arão não escolheu ser sumo sacerdote, houve um chamado de Deus, uma autoridade vinda de Deus. E no tempo de Jesus, ou no tempo deles, da igreja, todo o sinédrio estava corrompido por líderes que não faziam diferença conforme a vontade de Deus. Então vejam só, características do sacerdócio ou do sumo sacerdote. E agora ele vai demonstrar que Jesus é muito melhor do que qualquer sacerdote, muito melhor do que Arão, inclusive. Então vejamos lá a partir do verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus não se glorificou, não se chamou sumo sacerdote, mas esse é um título dado por quem? Pelo próprio Pai ao seu Filho. Aliás, há uma questão interessante, curiosa aqui. Dentre os judeus era sabido de que o Messias deveria ser profeta. Por quê? Porque Moisés escreve lá em Deuteronômio 18 que viria alguém como ele, que seria um profeta muito mais excelente que ele, se referindo ao Messias. Então todo judeu sabia, pela lei de Moisés, que quando o Messias viesse, ele seria o grande profeta. Um profeta maior do que Elias, maior do que Moisés, ele é o profeta por excelência. Todo judeu sabia disso. Todo judeu sabia também que o Messias deveria ser o grande rei. Os irmãos lembram do diálogo de Davi, quando foi desejar ali diante de Deus construir o templo? Davi está constrangido porque ele mora num palácio magnífico, maravilhoso, e ele fica chateado por isso, que ele diz assim: eu moro em uma casa tão bonita, e Deus mora num tabernáculo simples, humilde demais. Inquieto, ele coloca isso diante de Deus. E Deus aparece a Davi e faz uma aliança com Davi, dizendo assim: Davi, eu não habito em casa feitas por mãos humanas. Eu é quem vou te fazer casa, não você a mim. Ele até vai permitir que Davi construa um templo, não Davi, mas o seu filho, Davi deixa tudo preparado, até a planta pronta, as ofertas prontas, só faltou começar, quem vai começar é Salomão. Deus não vai permitir que Davi faça isso. Mas Deus revela a Davi: eu é quem vou te fazer casa, Davi. Da sua casa virá o meu filho, virá o Messias, a descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, desde aquela conversa de Davi com Deus, os judeus sabiam duas coisas: o Messias, profeta; o Messias, rei. Mas sacerdote, ainda eles não tinham muito essa consciência. O autor aos Hebreus vai dar essa interpretação de algo que já está escrito no livro dos Salmos pelo próprio Davi. Se você pegar o Salmo 2, está escrito claramente lá: Tu és sacerdote para sempre, aliás, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo de número 2, Salmo de Davi. Então olha só, Deus faz com que o próprio filho seja também o sacerdote.
E aqui, no verso 6, né? Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, uma citação do Salmo 110. Então, os autores aos Hebreus, profundo conhecedor do hebraico, do Antigo Testamento, ele está olhando para o Antigo Testamento e está dizendo, está vendo só? Já estava ali descrito de que o Messias seria profeta, sacerdote e rei. O profeta por excelência, melhor do que qualquer profeta, o rei dos reis, melhor do que qualquer rei, e o sacerdote, o grande sumo sacerdote, segundo uma ordem muito mais importante do que a de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual que era talvez o grande problema dos judeus? O sacerdócio era da tribo dos levitas, da tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, da casa de Davi, da tribo de Judá. Então, como assim Jesus pode ser sacerdote se ele não é levita? Ele comprou de maneira corrupta, como fez Anás e Caifás junto a Herodes? Não. Não foi assim que Jesus fez. O próprio Pai o instituiu sacerdote, segundo uma ordem muito melhor do que a de dos levitas, porque veio antes. Os irmãos lembram da história? Aparece esse personagem, Melquisedeque, quando naquela guerra entre vários reis, vários reis se juntam para invadir as terras de Sodoma e Gomorra, levam o sobrinho de Abraão, Ló, e todas as posses de Ló e de todas as pessoas ali. Abraão fica sabendo disso, vai com seu exército e ganha a batalha, e pega todos os despojos da guerra, devolve às pessoas, ao seu sobrinho, a todas as pessoas. Quando ele retorna da guerra vitorioso, aparece o sumo sacerdote, o grande sacerdote, rei de Salém, que muitos acreditam ser a futura cidade de Jerusalém, o rei de Salém, e aquele sacerdote misterioso, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele foi, não se tem muita notícia dele na Bíblia, mas ele vai abençoar Abraão. Abraão dá ofertas, dá o dízimo a ele, mas ele abençoa Abraão. A argumentação de Hebreus é, há alguém aqui que abençoou Levi, porque Abraão, neto, né? O Levi era neto de Abraão, era da casa de Abraão, da descendência de Abraão. Há alguém aqui que abençoou a descendência de Abraão. Melquisedeque é muito melhor do que os levitas. Então olha só, o texto vai mostrar que Jesus é de uma linhagem muito mais importante, porque ele não é da linhagem dos levitas, ele é da linhagem de Melquisedeque, que um dia abençoou toda a descendência de Abraão. Ele segue ainda na argumentação dizendo o seguinte, Jesus, verso 7, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vejam que ele mostra aqui o exercício do sacerdócio, da linha sacerdotal de Cristo, alguém que vivia diante de Deus em oração, em clamor, em intercessão pelo povo de Deus. Davi, aliás, Cristo, né, é visto na Bíblia como aquele que enfatiza ao lado da importância da oração, de se colocar diante de Deus em lágrimas, em orações, em forte clamor. As expressões aqui são fortíssimas. Ele diz assim, nos dias da sua carne, não está se referindo somente a partir do Getsemane, quando em lágrimas, em suor de sangue, ele se derrama diante de Deus. Mas em todo o período da sua caminhada terrena, desde que ele veio como criança, ele aprendeu a orar ao seu pai, a depender do seu pai e a crescer em intimidade com seu pai. E aqui, claro, né, uma referência mais específica ao momento da sua entrega, onde ele se derrama com forte clamor, com lágrimas. Aliás, a ideia aqui é muito interessante, porque o clamor era um grito de desespero. Era uma oração desesperada diante de Deus, gritando, forte lágrimas, a ênfase ainda maior. O grito era mais desesperador ainda. Jesus fez isso principalmente a partir do Getsemane, mas durante toda a sua caminhada, ele está diante de Deus com lágrimas, intercedendo pelas pessoas, orando, clamando, suplicando a quem o podia livrar, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus é o sacerdote piedoso.
É alguém que está atento à voz de Deus, à vontade de Deus. Ele não está pronto ou preocupado em fazer a sua própria vontade. Ele quer viver e fazer a vontade do seu Pai. Isso é viver em piedade. Não está interessado nos seus próprios interesses, mas nos interesses do reino de Deus. E ele foi ouvido por ser piedoso, diz o texto. Verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus é humano, irmãos, 100% homem, assim como é 100% Deus. Como criança, ele teve que aprender a obedecer seus pais. O que é interessante, a Bíblia mostra, é que em nenhum momento ele errou. Nossos filhos erram conosco, não é verdade? Ou você, como pai, acredita em tudo que seu filho diz? Se você acredita, irmãos, cuidado, né? Esses dias, minha mãe bajula muito o Gael, né? E aí minha mãe mandou vários recados para mim e para a Renata. Porque um amiguinho do Gael está fazendo isso com ele, tal. E falou. Eu falei, mãe, eu conheço muito bem meu filho. Primeiro, deixa ele resolver. Segundo, eu não acredito em tudo que ele diz, porque há um problema nele, em mim, em qualquer um de nós, chamado pecado. Então cuidado quando você acredita demais no seu filho, né? De repente você briga, arruma uma confusão lá na escola com a professora, porque você acredita no seu filho. Claro, se alguma coisa precisa ser investigada, o que seu filho diz, investigue. Mas não acredite piamente no seu filho, porque há um problema em nós, chamado pecado. Por isso que a educação, os pais precisam ficar firmes, né? Não delegar a educação para a escola, não é responsabilidade da escola a educação dos nossos filhos. É responsabilidade nossa, pais. Nós precisamos ficar atentos a tudo o que acontece e não dar ouvidos aos nossos filhos. Pelo contrário, eles precisam ser repreendidos, eles precisam ser orientados e muitas vezes, né, exortados de que estão errados. E no caso ali era uma questão de lanche, ele não queria dividir o lanche, né, e ele estava dizendo que o amiguinho estava roubando o lanche dele. Eu falei, você já parou para pensar que de repente aquele amiguinho não tem o que comer ou está com fome? Você já não aprendeu na palavra de que você precisa repartir o pão? Então nós precisamos pensar nisso. Em que maneira nós estamos educando os nossos filhos? Mas Jesus precisou aprender essas questões de educação, sim, só que com uma diferença. Nunca pecou. Todas as decisões de Jesus, desde menor criancinha até a sua entrega à morte na cruz, ele nunca tomou uma decisão errada. Você imaginou isso? Que beleza? Quem dera fosse assim com a nossa vida, né? Quantas decisões erradas nós já tomamos, irmãos? Faz as contas aí, consegue? Jesus nunca tomou decisão errada alguma. Mas ele se entrega por causa das nossas decisões erradas. Ele aprendeu a obedecer e ele vai até o fim. Ele jamais tomou decisão errada alguma. E é isso que diz o verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aperfeiçoado aqui nunca errou o alvo. A palavra grega é exatamente isso. Nunca se desviou do alvo. Uma das definições de pecado é errar o alvo. Jesus era reto, andava reto, íntegro, temente a Deus, nunca se desviou, nunca fez o mal. Ele sempre se manteve firme no alvo. Ele foi aperfeiçoado dessa forma. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Nós somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo autor da salvação, por aquele que nos deu a salvação, por Cristo Jesus. Ele é o Senhor que nos deu a salvação. E aí o verso 10 diz, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, eu queria aplicar esse texto para a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa história de vida, quantas vezes, nós acabamos de falar isso, quantas vezes nós reconhecemos que erramos? Há erros doloridos, né, que trazem dificuldades diversas. Mas como é bom saber que tem alguém que nunca errou, que nunca cometeu um erro sequer. E Ele é quem é o meu representante, o seu representante. Deus não mais olha para nós, se estamos em Cristo, Ele não mais olha para nós por causa da miséria do nosso pecado. Deus olha para nós e vê em nós Cristo, seu Filho amado. E por isso Ele nos aceita em sua presença. Você quer ver um detalhe? Você acha que sabe adorar o Senhor de maneira como Deus deve ser adorado? Alguém acha que sim?
Nós acabamos de ouvir um texto da palavra pelas crianças, de que é das crianças que se tira o quê? O perfeito louvor. Mas mesmo o louvor das crianças não conseguem subir ao trono de Deus Pai, porque elas ainda assim são pecadoras. O nosso louvor e adoração só chega ao trono do Pai porque quem está adorando quando nós estamos adorando? Cristo está levando nossa adoração ao Pai. Cristo é quem recebe tudo isso e é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens. E Deus os aceita na sua presença santa por causa dele, porque se não fosse com ele, aconteceria conosco o que aconteceu com os filhos de Arão. Seríamos fulminados na presença de Deus. Porque nenhum de nós se torna digno de estar na presença de Deus, a não ser em Cristo, o autor da nossa salvação. Como é bom a gente saber disso. Eu tenho alguém que se importa comigo, que sabe do meu sofrimento, que conhece os meus erros, que toma a minha dor e que pagou o preço por tudo isso, para que nós andássemos de maneira completamente diferente, para que nós andássemos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para o autor da nossa salvação, o Senhor Jesus. Olhemos para Jesus, não olhemos para a nossa própria miséria, mas olhemos sempre para o nosso Senhor e Salvador,